É com muito pesar que eu faço esse vídeo hoje, falando do ocorrido de ontem, dia 20 de abril de 2022. É incrível como muitas pessoas sequer têm uma ideia mínima do que está acontecendo. E digo até que mesmo quem se dedica ao assunto, está acompanhando, sabe de fato a dimensão, o buraco, o tamanho do buraco que se forma no Brasil de hoje, com algumas questões aí que fogem até a compreensão de quem está na política. Já disse várias vezes aqui que não se trata de gostar ou não do Daniel Silveira, mas torcer e gostar do que está acontecendo é de um nível de insanidade que assusta. Afinal de contas, um parlamentar tem essa prerrogativa do foro privilegiado, entre outras coisas, para ter a liberdade de expressar, dizer o que ele pensa. Então, se um cidadão comum já tem o direito de ser até imbecil o suficiente, se quiser, se for o caso, de dizer as coisas mais absurdas do mundo e, em tese, não lhe acontecer nada, quanto mais um deputado federal. Não existe crime de opinião. Ah, mas ele falou coisas que podem incitar alguém aí da esquerda, mentecapto, fez um comparativo que o Trump falou lá no dia que foi decretado eleito o Biden, de que causou lá a invasão do Capitólio e morreram pessoas. Entenda que ao dizer algo em si, você não está cometendo um crime. Passa a ser crime se o que você estiver dizendo estiver imputando em alguém um crime, ou se o que você disser na sequência vier a acontecer. Eu tenho um caso muito emblemático de um amigo que teve um problema com o vizinho e o vizinho, no calor do momento ali, ameaçou esse meu amigo de morte. Disse que ia matar o cara. Meu amigo foi até a delegacia, fez um boletim de ocorrência comunicando o fato. E aí eu te pergunto, o que aconteceu dali por diante? Absolutamente nada. O vizinho ficou só na ameaça, o meu amigo fez o devido comunicado do ocorrido, não conseguiu provar nada porque não havia nada filmado, não teve nenhum registro do ocorrido, e mesmo que tivesse, dificilmente ele conseguiria levar adiante, porque para você falar que vai matar alguém, o que você está fazendo? Quais são as provas de que você está levando esse projeto adiante? Faz-se lá inúmeras investigações e não se descobre absolutamente nada. Então, uma pena para esse tipo de coisa, talvez aconteceria algum probleminha ali, mas enfim, eu não queria entrar nesse mérito, porque ontem o que ocorreu foi um dia nefasto para a democracia brasileira, isso é fato. E não, nesse momento agora não há muito o que fazer. Não existe a menor possibilidade de você aí se colocar como vítima de uma ação de quem quer que seja e você mesmo ser o julgador. Isso é um erro grosseiro no aspecto jurídico. Até para quem é iniciante em direito sabe que isso é uma coisa absurda. E ontem o que você viu foi o próprio Alexandre de Moraes se dizendo vítima das palavras do Daniel Silveira, ou mesmo que ele colocasse como ameaça, tanto faz, não é o caso aqui, mas ele se dizendo vítima, sendo também o julgador. Você não pode ser a vítima, o julgador, o investigador, o apurador, a polícia. Por isso que existem tantas instâncias e tantas separações de quem investiga é um, quem apura, quem entra com acusação é outro, quem recebe a investigação ou as provas de determinada questão para saber se aquilo tem substância ou não para ir adiante. Uma confusão generalizada, proposital, mas o que mais me surpreendeu, para te falar a verdade, foi o voto do André Mendonça. Você sabe, eu sei que tem um aparelhamento nas instituições brasileiras muito profunda, de gente com o cérebro corroído pela esquerda, que acabou abraçando causas absurdas e que vai aí ao bel prazer fazendo as coisas mais estranhas. Mais recentemente, quem indicou o André Mendonça foi o Bolsonaro. O Nunes votou contra, foi o único voto contra. Alguma coisa muito, muito estranha
ainda está acontecendo. Ela não se iniciou ontem e não terminou ontem. E o que é exatamente, confesso para você, que estou assustado e não sei. Muitas coisas deverão acontecer, nós teremos que acompanhar os próximos momentos, acontecimentos com muita cautela. Fica muito claro que, mais do que nunca, se você tinha dúvida, aquele é um órgão totalmente político, não está ali para fazer justiça propriamente dita. Está ali para os amigos tudo, para os inimigos o peso da lei, da justiça. Muito, muito, muito triste. E eu não, já falei várias vezes aqui, não é questão de gostar ou não. Se você depender de ficar gostando de alguém para defendê-lo ou não, isso não é justiça. Justiça é para todos, independente de você gostar ou não. E acho, aliás, as falas do Daniel Silveira horrorosas, até infantis, assim, parece coisa de criança, né? Ah, você tem cara de bolacha, você tem cabeça de ovo. Que, sinceramente, que babá. Mas eu defendo que ele está sendo vítima de uma perseguição política das piores. Eu digo até mais que esse cara deve ser tão insuportável que a ponto dos próprios deputados não perceberem, ficarem cegos em deixar, em votar a favor de que esse processo continuasse, sendo que um deputado tem foro privilegiado, foram atropeladas todas as possibilidades mínimas de decência nessa questão toda. Então sim, é um momento de reflexão. Esse cara deve ser um mala sem alça, assim, daqueles do pior tipo, mas independente disso ele tinha direito de se defender. Sequer pôde entrar no julgamento ali, o advogado e ele, porque não apresentaram comprovante de vacinação. Uma aberração total, um negócio assim. E aí você vê canais de televisão, principalmente, que tem um grande alcance ainda, ignorando as coisas absurdas que aconteceram ontem. Os juristas mais antigos, que inclusive boa parte deles foram professores desses que hoje são ministros do Supremo, estão escandalizados. Muitos. São diversas falas, diversas questões que você vê ali que não... Outra coisa absurda, foi incitada ali, citada, mencionada, utilizada uma lei que não existe mais. Então você tem uma lei que não existe mais e ela cessa daquele momento e tudo que acontecer dali por diante ela não pode mais ser invocada. Ela não serve mais. Outra coisa absurda, uma lei criada hoje, ela não pode retroagir para um crime anterior a ela. Então são tantas coisas ali que... E as justificativas, né, são sofistas jurídicos. Ficam ali meia hora, uma hora falando, uma verborragia, né, uma desinteria verbal que não serve para nada. Daqui 20, 30, 50 anos, você, se estiver vivo e gostar do assunto, você vai acompanhar, se você for da área de direito, principalmente, livros e mais livros, falando de mais esse momento triste, temeroso, horrível da justiça brasileira. E o que cabe a nós agora é o espanto. Não vejo ninguém em condições ou com vontade de realmente fazer algo que possa mudar isso. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreva, dê o seu joinha caso tenha gostado do vídeo. Mande seu comentário aí, críticas, elogios, sua opinião aqui é muito válida. Pode mandar que eu respondo. E não deixe de divulgar, se caso acreditar que esse é um assunto pertinente que a gente pode levar adiante. Essa é a função do canal, meio que colocar assuntos aí para que as pessoas reflitam. Muito obrigado novamente e até o próximo vídeo.